Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada. Gusta, tira uma dúvida pra mim aqui rapidinho antes de você falar seu bom dia. Você que está aí ouvindo o episódio, você já sabe qual foi a decisão que a gente tomou. Mas assim, esse episódio aqui, ele merece uma vinheta de horror? Ou ele merece só se for uma vinheta nova, mais gótica, uma coisa mais assim, mais lenta, mais música clássica? O que você acha aí? Bom dia, amigo. Não, tem que ter música de horror. Guilherme Del Toro sabe o que faz, né? A gente já sabe. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E também, como sempre, do outro lado, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Frankenstein definitivamente está na lista dos livros mais adaptados para o cinema de todos os tempos. Escrito em 1818 por Mary Shelley, que inacreditavelmente tinha só 21 anos, o romance é considerado por várias pessoas como a primeira ficção científica de todos os tempos. E por conta da sua imensa popularidade, a obra foi mexida e remexida nas telonas até consolidar no imaginário coletivo algo muito diferente do texto original. E é aqui que entra Guilherme Del Toro. Com sua parceria com a Netflix, o diretor mexicano adapta o romance de Mary Shelley da forma mais fiel que você pode imaginar, investindo seus minutos na obsessão do criador, Victor Frankenstein, e nas consequências terríveis de seus atos para sua criatura. O filme passou apenas em cinemas selecionados nas últimas 4 semanas e estreou na Netflix no dia 7 de novembro de 2025. Mas o que a gente achou? Será que o resultado replica o sucesso da última parceria do diretor com a Locadora Vermelha? Lembrando a todos que estão aqui que foi um episódio de 5 estrelas gerais pra Pinóquio, né? Que foi a última coisa que o Del Toro fez com a Netflix. Então a expectativa tava lá em cima. Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se estiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte o episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pra Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais agregadores distribuem o meio para as pessoas interessadas. E mais uma coisa, tá ouvindo o episódio aí, gostou de alguma coisa que a gente falou, não gostou de alguma coisa que a gente falou, se você estiver no Spotify, é só comentar, vocês já sabem, a gente gosta muito que vocês comentem, comentar faz o episódio girar, chega para mais pessoas, engaja mais, e também a gente adora debater com vocês. A galera tem comentado, sabia? Um comentário aqui, outro comentário ali, eu tô achando bem legal, assim, que sempre aparece. Alguns eu até destaquei pra vocês, um que eu vou colocar na bio do meu Instagram, alguma coisa assim, porque eu achei muito especial. A moça comentou que é impressionante que é só eu gostar do filme que o Luiz odeia. Assim, é meu jeitinho, gente. Chegou a hora, bora falar sobre Frankenstein de Guilherme Del Toro no Meia Opinião. Meia Opinião. Essas obras originais, complicadas, ninguém conhece direito. Eu vou tentar fazer uma sinopse assim pra vocês, mas assim, é muito complicado, tá, gente? Peço perdão aí. Aqui em Frankenstein, a gente conhece um cientista maluco, o Victor Frankenstein, que é fascinado com a morte, desde a perda da mãe dele, e resolve que vai vencer a morte, fazendo uma criatura com partes de cadáveres e dando de novo vida a ela, desafiando o poder dos deuses. É o Prometheus moderno, né? E aí ele constrói essa criatura e se arrepende de construir essa criatura, se arrepende de brincar de Deus, mas aí essa criatura imortal é condenada a vagar pela terra, lidando com a própria existência infinita, que não foi pedida, né? Não pediu pra nascer. E o Victor Frankenstein lida com os próprios demônios e lida com a criação, com o próprio monstro e com a relação que ele vai ter eternamente de ter criado esta criatura, este monstro, né? E aqui a gente especula se é um monstro ou não. Bom, todo mundo conhece a história de Frankenstein, apesar de, ironicamente ou não, o livro ter virado um Frankenstein na cultura popular, né? Porque ele foi virando mais monstro e mais monstro e mais monstro, e vira franquia, e vira outra coisa, e vira fantasia de Halloween. E aí a mensagem do livro da Mary Shelley fica perdida no meio do caminho, assim, né? E assim, antes da gente entrar nesse buraco, eu já quero dizer que, olha, adaptações não precisam ser fiéis ao livro. A gente fala muito isso aqui. Não é porque é fiel ao livro que é bom, não é porque não é fiel ao livro que é ruim. A gente já, né? Já é quase debate vencido, pelo menos aqui no Meia Pantufa, não é isso.
mas é muito curioso, no caso de Frankenstein, como a coisa foi virando, né? Porque dos que eu vi, esse é o mais fiel ao que a Mary Shelley disse, ao contexto que a Mary Shelley apresentou. E esse filme recebeu crítica negativa no The Guardian, gente. Porque o cara falou assim, não, esse filme faz parecer que o Victor Frankenstein é que é o monstro, e o filme tem pena do monstro, da criatura, e não sei o quê. Isso não vai colar bem com as audiências e assim, moço, no mínimo procura qual a sinopse do livro que você tá que é sobre debatendo isso, antes de escrever uma crítica pra um portal enorme que vai chegar no mundo inteiro, né? É um pouco vergonhoso, assim. Então, assim, esse vai ser, se você tem uma visão de Frankenstein, dos filmes classicões de monstro ou da fantasia de Halloween, você vai ter um choque, um susto aqui com o que é o tema do Frankenstein do Del Toro. Mas se você conhece bem o Del Toro, você vai... Ah, beleza, é um filme do Del Toro, é isso aí mesmo, né? Esse Frankenstein, ele é uma parceria com a Netflix, ele foi exibido em cinemas selecionados nas últimas 4 semanas, a gente tá gravando aqui no dia 9 de novembro, o episódio tá indo ao ar dia 11, né? No último mês, ele foi exibido em cinemas selecionados, então ele não passou em todo lugar, ele passou nas principais capitais, em sessões muito específicas, em cinemas muito específicos. Tem um bafafá danado, teve estação de cinema que se recusou a passar lá no Rio de Janeiro, por exemplo, porque, enfim, posição política, né? Digamos assim, os caras falaram lá na estação NET de cinema no Rio, que é bem famosa, que se recusava a passar porque era um absurdo esse negócio de barrar a quantidade de semanas no cinema pra privilegiar a televisão e assim, a gente fala muito sobre isso também, é aquela coisa, né? Vamos brigar com essa marcha aí do streaming. Enfim, a gente tem mais esse projeto do Del Toro que tá vindo de Pinóquio, um projeto excelente que ele fez com a Netflix. Então a expectativa ficou lá em cima pra gente ter essa história que a gente já sabia que seria mais conectada à história original, ao livro da Mary Shelley, também com esse diretor, que é um diretor muito específico, né? Ele tem muitas particularidades, especialmente na produção e na direção de arte, né? Os filmes do Del Toro tem produção e direção de arte muito específicas, de você bater o olho e falar, que beleza, agora eu posso relaxar, eu tô vendo um filme do Del Toro. E eu queria saber, claro, dos meus colegas, qual foi a experiência deles com Frankenstein de Guilherme Del Toro, começando pelo Lucas. E aí, meu amigo, como é que foi? Você teve um dia agitado de cinema, né? Porque você assistiu Frankenstein, Agente Secreto no mesmo dia, Agente Secreto semana que vem, tá, gente? Mas fala aí um pouquinho sobre Frankenstein do Guilherme Del Toro. Cara, então, nossa, foi uma sexta-feira muito boa, que eu nem esperava que ia dar tempo de eu conseguir ver os dois, assim, na talagada só, e já fui emendando um no outro. 2 filmes na sexta-feira, que herdeiro, achei herdeiro. Mas, gente, foi depois das 6 da tarde, tá? Enfim. Foi dormir 3 da manhã. Prejudicadíssimo nesse dia. Mas é isso aí. Cara, e eu já fui, assim, com expectativa alta, porque tudo que eu vi do filme tava lindo, assim, tava muito bonito. Eu sou muito fã do Del Toro, tudo dele, eu acho praticamente tudo. Eu tava até dando uma olhada aqui nos filmes dele pra eu lembrar de todos, e cara, todos que eu vi, eu adoro. Eu acho que eu só não tenho muita lembrança de Blade 2, né? E o Crimson Peak eu não assisti. Mas de resto, cara, eu gosto de tudo que ele faz. Gosto muito da estética do Del Toro, dessa coisa. Ele consegue trabalhar, assim, elementos fantásticos como ninguém, pra mim, hoje em dia. A gente não tem outro diretor atual que consegue trabalhar essas criaturas, esse mundo fantástico, assim, de uma forma tão autoral e com uma pegada humanizada, eu diria. Que ele consegue dar um olhar, assim, pra essas criaturas fantásticas, pra monstros, pra robôs gigantes, pra todo tipo de criatura, assim, que ele vai trabalhar, ele consegue dar um olhar, assim, de tipo, olha o lado dessa criatura, porque a gente é o ser humano aqui, mas e essa outra criatura, eu quero olhar pra ela, e vamos tentar entender, criar uma empatia com esse ser místico aqui, fantástico, que eu criei pro filme. E eu acho que ele consegue fazer isso muito bem, assim, em todas as obras dele. E então já fui com uma expectativa alta aqui, e eu fiquei ensaiando pra ler, eu nunca li o livro, fiquei ensaiando pra ler Frankenstein o ano inteiro, tá lá na minha sacola da Amazon até hoje, e depois do filme fiquei com mais vontade ainda de ler. Então, assim, eu nem sabia que era o mais fiel, até agora não procurei nada, porque eu ainda quero ler o livro, mas eu adorei o filme, eu gostei muito do filme. Eu acho que ele tem alguns probleminhas aí no meio, lá na metade do filme, que a gente pode conversar depois, mas eu adorei o filme, eu gosto da estética, eu gosto desse olhar que ele dá pro Frankenstein, pro Victor, né, Frankenstein. Tem muito tempo de tela, assim, pra ele trabalhar o personagem. Falar,
essas aqui são as motivações desse personagem, mostra ele desde a infância. E, inclusive, o que eu acho que o filme tem de problemático é justamente ele gasta um bom tempo no começo pra desenvolver o personagem dele, pra desenvolver o Victor, pra até ele chegar na criação do monstro, e ele gasta um bom tempo ali, as coisas têm um ritmo muito acertadinho ali, desde a criação até como ele vai aprendendo as coisas, na jornada, né, do monstro depois que ele se separa ali do Victor. E aí, nesse momento, eu acho que o filme começa a ficar meio corrido, tipo assim, ele some com alguns personagens, de repente quando esses personagens aparecem de novo, já acontecem algumas coisas assim, tem umas reviravoltas que acontece tudo de uma vez e a gente já vai pro final. Fora isso, eu acho que fica um pouquinho corrido, mas não é nada que estraga muito o filme pra mim. Fora isso, eu gostei de praticamente tudo aqui. Se você vai atrás da estética do Del Toro, de como ele trabalha esses elementos, tá tudo aqui, gente, tá tudo aqui. Visualmente o filme é lindo e eu gosto de como ele adapta a história, porque foi por um lado, falando como alguém que não leu o livro, ele foi por um lado que eu não esperava, que é começar com os dois ali no embate, né, o monstro e o Victor, começar com os dois ali no embate e de repente você se pega escutando o lado da história de cada um. E o filme vai em torno disso. Ó, o Victor vai contar o lado dele, mas a gente vai ouvir o lado do monstro aqui também. A gente não vai ouvir só o lado o médico, que na verdade é o monstro, né? A gente não vai ouvir só o lado do humano, a gente vai ouvir o lado da criatura, né? E isso me pegou de surpresa, porque eu achei que o filme ia começar naquela coisa, vamos mostrar a criação e tudo mais, e o filme já começa com ele criado ali atrás do Victor, você não entende direito o que tá acontecendo, e aí ao longo do filme, conforme eles vão construindo a história, conforme eles vão te contando, você vai pegando o ponto de vista de cada um, você vai encaixando as peças, e isso agrega muito, assim, pra gente criar uma empatia com a criatura, né, interpretado pelo Jacob Elord, que eu acho que tá sensacional. Elord. Criar uma empatia com o Jacob Elord. É muito difícil, né, criar uma empatia com esse rapaz. Não tem nome, feio, né? Vai gente. ter que chamar de Jacob Elord, é isso. É, o Jacob Elord. E eu tava curioso também pra ver o Jacob Elord nesse filme aqui, porque, beleza, você pega um dos caras mais bonitos de Hollywood atualmente, que tá no seu hype, e você vai pôr ele pra fazer um monstro, assim, o Frankenstein, icônico, e escondendo, pelo menos escondendo, no começo ele estava escondendo o rosto dele, né? Depois de umas 2 semanas pra cá já vazou tudo que é foto. E então eu fiquei meio curioso, assim, pra ver o que eles iam fazer com ele, esteticamente, assim. E, cara, eu achei que ficou muito bom. Foi só eu que lembrei do Felca, vendo ele? Velho, eu não posso rir, eu tô Não, foi. Mano, depois que ele fica cabeludo, o Felca. Faz é sentido. muito, cara. Enfim, mas eu adorei a estética dele, porque ficou, ao mesmo tempo que ficou uma coisa muito original, também é uma pegada muito Del Toro, não é uma coisa que quer ser realista demais, é uma coisa que quer parecer uma criatura fantástica mesmo, meio maçuda, assim, e você vê que ao mesmo tempo que é um design, um visual original, né, pras criaturas, não é aquele verde com a cabeça retangular, assim, então eu gostei dessa pegada, assim, ó, original do Del Toro, e eu gosto muito do Jacob aqui nesse papel, cara, ele tá muito bem, assim, eu acho que a gente vai acompanhando ele desde quando ele não sabe raciocinar direito, não sabe falar, não sabe o que é o mundo, e ele vai descobrindo o mundo, vai descobrindo as coisas, como as coisas funcionam, vai aprendendo a ler e tudo mais, e eu acho que ele faz essa transição muito bem, assim, não fica uma coisa forçada, não fica uma coisa que de uma cena pra outra, de repente ele já tá com outro jeito, eu acho que isso vai acontecendo de uma maneira, a evolução do personagem vai acontecendo de uma maneira muito natural, tanto na fisicalidade quanto no raciocínio da criatura, e eu acho que o Jacob Elord tá incrível, assim, pra fazer isso, ele tá muito acertado. O Oscar Isaac também tá muito bem aqui nesse filme. A Mia Goth é a Mia Goth, né, gente? A Mia Goth tá lá, é a Mia Goth fazendo a Mia Goth Ela de é sempre. a neta da atriz brasileira Maria Gladys. Da atriz brasileira Maria Gladys. E sim, ela tá bem, mas eu acho que os dois chamam muito mais atenção e eles mandam muito bem mesmo, assim. Quando eles têm um embate entre os dois, né, nas cenas que a gente tem os dois dialogando e, cara, eu acho que funciona muito. Eu acho que o filme fica meio perdido nesse meio aí, como eu falei, né. Chega uma hora que a gente tá acompanhando só o Jacob Elord e ele descobrindo o mundo e se relacionando com outras pessoas, entendendo o que ele é, como as coisas funcionam, e o filme gasta um bom tempo fazendo isso, que eu acho bom, mas aí meio que ele, do nada, ele já tinha sumido com o Victor Frankenstein do filme, do nada ele já reaparece, já em uma cena assim já acontece, em uma noite acontecem umas 3 coisas assim que vão levar o filme pra frente, que o filme vai ter uma reviravolta dali em diante, e eu acho que isso
fica meio acelerado. Eu acho que o ritmo tava muito acertadinho, as coisas estavam tendo seu tempo, e aí o Del Toro dá uma... Vocês viram o Duna do Lynch? Enfim. Você lembra que a gente assistiu outro? Vocês não devem ter visto, A gente né? assistiu. Acho que o Gusta viu o Duna do Lynch. Ele passa pelo mesmo processo, assim. É tipo, olha, nós vamos construir aqui, vamos contar a história devagarzinho, vamos estabelecer tudo, o personagem é esse, personagem é esse. Opa, caraca, eu só tenho mais 40 minutos pra encerrar o filme? Opa, peraí, eu tenho muita coisa pra contar. E aí dá uma, cara. né? Vamos ali. Então eu acho que ele pisa no acelerador ali um pouquinho nesse momento, mas o filme ainda se salva ali no final, uma coisa que dá uma derrapadinha ali, mas que eu acho que ele Aquela ainda... coisa meio TDAH, sabe? Você ficou no TikTok assim, um tempo pra falar, cara, eu fiquei 1 hora aqui, calma aí. Mas pra mim ele consegue fechar bem, assim, a narrativa dos dois, assim, a relação de criador e criatura, de pai e filho, eu acho que ele consegue, no fim das contas, fechar muito bem essa história que ele queria contar, a narrativa dos dois ali. No fim das contas, eu acho que fica bem encaixadinha, apesar dessa derrapadinha. E é isso, cara, eu acho que sim, visualmente, o roteiro foi feito de uma maneira que eu não esperava, assim, a forma que a história é contada, essa coisa de você ter o ponto de vista dos dois e eles contando a história pra você. Eu acho que o Del Toro teve uma escolha aqui que faz com que a gente empatize muito, assim, com o personagem do Jacob Elordi. Não tem como. Ele consegue colocar a gente, até porque o Victor Frankenstein é um escroto do caralho, né? Mas ele sai daquela narrativa de, esse daqui era um médico maluco que, nessa tentativa desesperada dele de vencer a morte, criou um monstro. E aí esse monstro aterroriza as pessoas. Ele foge muito dessa narrativa e vai pra um lado mais humano. Ele diz, olha, você é uma criatura que veio ao mundo e que tá tentando entender quem ele é, o propósito dele, que tipo de ser ele é, por que as pessoas ficam tão assustadas com ele, por que o próprio pai, o próprio criador dele renega ele. E aí a gente vai empatizando, assim, o Del Toro tem um olhar muito delicado, assim, pra esse personagem. Então eu acho que funciona muito aqui. Gosta. Gente, assim, eu acho que se fosse pra fazer talvez um top 5, top 10 de livros preferidos da minha vida, eu provavelmente colocaria Frankenstein, da Mary Shelley. Eu acho que o Frankenstein, ele é o tipo de livro que ele nasce meio de um... Ele nasce de um lugar muito especial, assim, né? Porque a Mary Shelley era muito nova, ela fez aquela aposta lá com Lord Byron, a história é muito legal, assim, porque é uma história de, tipo, jovens escritores que se desafiaram um dia e fizeram cada um uma história de horror, né? E o da Mary Shelley com certeza é o melhor de todos. E o livro é incrível, assim, é um livro que te deixa reflexivo, é um livro que te faz empatizar, como o Lucas falou, te faz empatizar com a criatura e tudo mais. E eu acho que desde 94, que tem o Frankenstein da Mary Shelley, né, que o título é Frankenstein da Mary Shelley, porque esse de 94 que foi o que o Kenneth Branagh dirigiu, né, e enfim, ele atua também, ele é o próprio Victor. E lá naquele, ele busca a essência, né, tanto que eles já buscam no título pra falar assim, olha, vamos buscar um pouco, vamos recuperar um pouco a essência do que a Mary Shelley escreveu, né, os aspectos mais filosóficos que estão no livro, essa trajetória do criador e da criatura, até a estética foge também um pouco do tradicional, né, do Frankenstein, com o parafusinho de cada lado da cabeça, essa coisa meio quadradona ali, né, tipo, que hoje em dia a gente tem já consolidada na cultura pop. Ele foge um pouco lá em 94, então aqui, depois de tanto tempo, o Del Toro vem com a estética dele, né, que a gente já sabe que é muito particular, o Lucas comentou bastante sobre essa questão estética dele, né, muito sensível. Ele traz isso de novo, assim, ele renasce, ele revive o livro da Mary Shelley e pra mim foi uma coisa assim, eu não consegui tirar o olho, eu achei belíssimo, assim, o que ele fez aqui, ele tem muito cuidado com a obra original, muito cuidado mesmo, é muito fiel, eu acho que o sentimento que fica, que é o principal, né, em adaptações, é o sentimento de você empatizar com os dois personagens, né, você empatiza com o trauma do Victor e você empatiza com a consequência desse trauma com o personagem da coisa ali, né, da criatura. Então é como se você estivesse olhando pra você mesmo, também tem todo esse aspecto assim, né, de tipo, por que eu existo, qual que é a minha essência, quem que me criou, quando Deus me criou, né, que tipo, eles têm esse diálogo no filme, mas quando... Ele estava namorando? Quando Deus... Ai, que ódio. Mas quando Deus me criou, ele estava certo do que ele estava fazendo ou ele teve que refletir sobre, né? Então tem todos esses questionamentos, tipo, ele teve que enviar o filho dele pra verificar mesmo se o que ele tinha feito estava certo, porque o caos no mundo estava instalado. Então, assim, essas discussões, esses temas filosóficos, cara, a Mary Shelley tinha 21 anos, sabe? É uma coisa bizarra. Então, é por isso que eu falo que vem de um lugar muito especial, porque é uma história que ficou canonizada na cultura pop, tem a estética própria, mas ao mesmo tempo tem
uma reflexão imensa sobre tudo, assim, sobre vários aspectos da vida. E eu acho que o Del Toro consegue fazer, assim, ele consegue captar toda essa essência. Ele consegue pegar o principal da obra e trazer aqui. Além de ser muito fiel. A história é muito fiel, essa coisa de ser como se fosse epistolar, assim, né? Como se ele estivesse narrando a partir do ponto de vista do Victor do futuro, né? Então, assim, eles encontram o Victor e aí a gente vai entender a história a partir desse ponto de vista dele. E aí, logo em seguida, a gente passa pro ponto de vista da criatura. Até isso, assim, é muito fiel, porque o livro é metade a criação e metade a criatura. Então, tem toda a estrutura narrativa muito própria também da Mary Shelley. Então, assim, no fim das contas, ele revive, né, tudo isso, todo esse sentimento puro, mais verdadeiro do que é pra ser a obra, né? E aí vem a questão estética do Del Toro, porque eu acho que o Del Toro, ele tem uma verdade na estética dele. Como a história já é muito forte, ele traz pra dentro dessa história essa questão de como ele vai contar visualmente isso. Gente, o filme é perfeito, esse filme é muito bonito. Esse filme é muito bonito. É bonito. É muito bonito. É assim, é uma coisa absurda, como as primeiras cenas, assim, no gelo, eu já fiquei abismado, assim, é uma pena que as pessoas vão assistir esse filme numa tela de um celular. Eu fiquei pensando nisso o tempo inteiro, eu falava assim, gente, não é possível que a Netflix sabotou a experiência de cinema com o Del Toro, sabe? Tipo, foda-se o filme da Bigelow, nem a bomba nem explode, vou assistir no celular mesmo. Mas agora... O filme do Del Toro, sabe? Tipo, tinha algumas cenas que a minha TV é grande, minha TV tem 50 e tantas polegadas, mas eu ficava assim, eu queria ver isso no cinema, eu queria ver esse prédio explodindo. A sensação esse é essa, prédio explodindo no cinema, eu queria ver esse prédio, não, esse castelo ali, essa torre, eu queria ver as cenas no gelo no cinema, assim, as cenas no gelo pra dar uma impressão de que, sabe, até o ar-condicionado do cinema vai te fazer ficar com frio daquela cena, assim, de tão tátil que ela é, de tão bem feita, prática mesmo, né? O Del Toro tem essa coisa do efeito prático, tá muito visível, ele mistura muito efeito visual, efeito ali de computador, dá pra ver em alguns momentos, mas ele aposta... Dói um pouco, né, amigo? Porque, assim, é uma batalha perdida, né? É uma batalha perdida. A gente vai ficar martelando dói isso aqui. de não ver no cinema. Sim, sim. Eu acho que também perde, quando ele usa um pouco os efeitos visuais, assim, um pouco mais de CG, perde um pouco também a textura. Eu até achei estranho quando apareceu a primeira vez o Frankenstein, eu senti ele meio bonecão do Westworld, assim, meio borrachudo. E aí, aos poucos, eu fui assimilando, assim, o que ele queria, né? Que era essa coisa meio, tipo, de carne morta mesmo. Eu gosto dele borrachudo. Mais. E não só essa coisa, assim, do visual dele mais fantástico, mas também do gore, né? Ele consegue trazer essa coisa do ser humano, essa parte da podridão do ser humano mesmo, né? Tem umas cenas ali que o Victor tá construindo o monstro, cara, é uma chacina, assim, é visualmente aterrorizante, é um horror muito, muito tátil mesmo, mais uma vez usar essa palavra, porque assim, é corpo espalhado, é perna cortando e ele não tira a câmera, ele quer mostrar a textura da veia, do nervo, da carne, da pele, é muito visceral, né? Uma sensação muito visceral, de horror. É engraçado que eu sinto que o Del Toro faz aventuras, né? Eu não sinto que ele faz horror. Parece que Sim, é uma isso. aventura gótica, mas no fim das contas ele traz esse horror que é característico do ser humano, né? Então, eu entendo o que o Lucas falou, que ele dá uma corridinha lá no final, mas ao mesmo tempo tão dentro da história, assim, eu acho que tá tão fiel com o que a Mary Shelley fez, que quando você olha pro todo, assim, pro sentimento que fica, é de resolução mesmo, de narrativas e de perspectiva de personagem. Então, tipo assim, ele conclui as narrativas, ele explica as motivações, o filme várias vezes é verborrágico e isso não incomoda, eles falam, mas ali cabe muito dentro, porque é um desabafo, eles querem contar aquilo um pro outro. Então o filme fala, eu sou o monstro, então você é o meu criador. Aquela coisa meio que quando ele fica vivo, eu queria que ele falasse It's alive, mas ele não fala, mas parece que eu sentia que ele tava falando na cabeça dele. Então, assim, tem todas essas coisas meio verborrágicas e óbvias e tudo mais que, cara, você tá fazendo uma história que é de 1818. Vai ter muita Isso obviedade. É mais o tom gótico do romance do que exposição pro público, assim, sabe? O Pablo Vilaça falou mal da falta de sutileza, comparou o Del Toro a Emerald Fennell aqui, né, por conta desse tipo de fala, mas, assim, eu acho que é mais o
tom da época, porque você pega qualquer romance da época, e mesmo os do final do século XIX ainda tinha um pouco essa coisa dessa exposição meio dramática, né? É uma história de monstro, mas é uma exposição meio dramática, porque é uma coisa muito nova, então eles focam muito na parte meio filosófico-emocional da coisa, né? Da relação daquela humanidade ou da falta de humanidade da coisa. Então eu acho que o Del Toro tenta muito manter isso, né? Manter esse tom dessa discussão, e por isso ele vai ficar verborrágico. Pegando um exemplo aí, você pega a Mansão Bly lá do Mark Flanagan, que é também inspirado no romance gótico, na Outra Volta do Parafuso, você também tem esse tom meio... Porque o horror gótico não é o horror do jumpscare, né, gente? É do tema, é do sombrio, é daquela coisa melancólica... Nem sombria, mas melancólica, né? O filme é muito melancólico, porque ele tá emulando muito o tom do romance, assim, pelo menos é a sensação que eu tenho. Sim, total. Então, assim, no fim das contas, ele é um filme que ele entrega tudo que o Del Toro já apresentou como diretor pra gente. Eu acho que tá, assim, um dos filmes do ano, realmente. Eu realmente fico com essa sensação agridoce de ter visto em casa, sabe? É um filme que, sinceramente, é um filme que deveria ter sido assistido no cinema. Mas fazer o quê, né? Cada vez a gente, eu acho que vai passar mais por essa experiência. Meio tipo, a pessoa que a gente tanto, o diretor que a gente tanto ama, fazer coisa pra streaming e a gente vai ter que engolir. Então, esse é o meu, a minha crítica é a Netflix. Não é o diretor. E é legal você falar da Catherine Bigelow, porque não é meio, tipo, foda-se. Você vê o filme dela e fala, tá, foda-se, isso aqui pode ser um filme pra TV mesmo. Isso aqui tem a cara de filme pra TV. Agora o que o Del Toro tá fazendo, não. Mas, né... Ele coaduna com isso. Quando o filme é né? ruim, ele já tem nome, mas ele já tem nome e tamanho suficiente pra brigar com esse tipo de coisa. Ele coadunou. Mas a gente então, não assim, sabe a gente o tanto também não de pode tirar das que costas entrou dele, pra né? produção do filme ficar do jeito que ele queria também, sabe? É muito complicado, porque a visão artística do cara, tipo, também precisa ser respeitada em função da visão política também, sabe? Tipo, o cara quer fazer o filme dele, sabe? Ele fez um filmaço. Então, assim, a questão de distribuição, a questão de em qual plataforma vai passar, quanto tempo vai ficar no cinema, talvez seja uma coisa que precisa ser mais negociada em termos de, cara, eu preciso fazer meu filme existir, eu preciso fazer minha visão artística aparecer, porque o cara, no fim das contas, um diretor é mais artista do que político, né? Então, ele precisa... Mas você entende o que eu quero dizer do tipo assim, olha, o James Cameron jamais aceitaria um negócio desse. Sim. O Paul Thomas Anderson jamais aceitaria um negócio desse. Mas o Scorsese tá aí, gente. O Scorsese teve que aceitar, entendeu? Mas o que eu tô falando é assim, o Del Toro coadunou, sabe? E o Scorsese não aceitou isso, não. Não tinha exibição limitada do Assassino das Flores. Não era limitada. Era põe no cinema, vai ficar no cinema quanto tempo a distribuidora quiser colocar no cinema, depois ele vai entrar na Apple TV. O que o Del Toro fez foi assim, não vai passar em todos os cinemas, vai passar em alguns, vai passar só em cinemas selecionados, em Rio Verde não passou. Em Goiânia passou em 2 cinemas, dos 10 que tem aqui. Então assim, vai passar em cinemas selecionados e exatamente por 4 semanas. Se o filme decolar ou não, foda-se. Em 1 mês ele não tá mais em exibição, porque ele tem que ir pra Netflix. É uma merda, cara. E tipo assim, ele coadunou com isso. Eu adoro o Del Toro, a turnê tá maravilhosa, as junkets estão excelentes. O que ele tem falado sobre mandar inteligência artificial pra merda, e sobre a arte de fazer, e sobre animação, quando ele é perguntado. Ele tem falado coisas muito legais, porque o Del Toro é uma figura muito legal. Mas isso, uma coisa não elimina a outra, sabe? E ele concordou com esse tipo de exibição. E então, assim, ele também tá numa linha de... E aí, o que eu vou fazer? Também tem um pouco cara de... Você cede um pouco aqui, você cedo um pouco aqui. Eu imagino que seja isso. Ele deve ter brigado pela exibição direta nos cinemas e a Netflix falou, não vou fazer. E aí, então qual que vai ser o meio do caminho, assim, né? Achar esse meio do caminho. 3 salas... E uma pipoca Eu acho que a Netflix deve ser bem resistente quanto a isso aí. Eu acho que a Netflix na negociação deve ser um negócio tipo assim, a gente vai deixar o mínimo possível no cinema porque a gente quer ir pra premiação, a gente quer fazer barulho, a gente quer ir pro Oscar, então a gente tem que estar no cinema, mas eu quero meu público assistindo aqui na minha plataforma, então eu vou ficar o mínimo possível no cinema, então eu acho que a própria Netflix deve barrar muito isso na negociação. Eu acho que futuramente deve mudar. Eu dei o exemplo do Scorsese porque, gente, o irlandês, né? Não vamos esquecer aqui que ele fez o irlandês na Netflix ali, foi direto pro stream, o filme de 4 horas praticamente, e também foi a mesma coisa, teve uma janelinha ali de cinema, se eu não me engano, porque acabou indo pro Oscar e tudo mais. Depois ele acaba indo pra Apple porque ele quer estrear no cinema, né? E tudo mais. Exatamente. Depois veio o Lua das Flores, né? Depois, o negócio ele fez isso, você tem razão, ele realmente fez isso com o irlandês, mas depois ele, tipo, opa, peraí, não tá legal isso aqui não, né? E ele foi buscar um outro acordo, né, pra fazer filme. Foi buscar uma outra fonte pra fazer filme. Enfim. Assim, gente, eu gostei muito do Frankenstein do Del Toro. Eu quero colocar uns asteriscos, uns poréns aqui, porque
você pegar também naquele ponto que a gente debate muito sobre a subjetividade do gostar, né? Do não existir filme bom ou filme ruim, existe filme que você gosta e filme que você não gosta, e a quantidade de arcabouço que você tem pra defender o seu gostar do filme. Então, assim, ao mesmo tempo que eu gosto muito e tenho o apelo subjetivo de gostar muito e vou defender o filme por causa disso, eu também, sinceramente, vou entender quem criticar esse Frankenstein chamando ele de protocolar. Não é o caso da crítica que eu mencionei aqui do Pablo Velasco, que ele detestou, mas tem muita gente chamando ele de um filme protocolar. E eu entendo de verdade, porque ele tem aquela cara de tipo, você viu um filme do Del Toro? Você viu 10 filmes do Del Toro. Então assim, tem o mesmo tom, a mesma temática, é o mesmo tipo de desenvolvimento de design de produção, é o mesmo tipo de desenvolvimento da história, ele tem os mesmos focos de sempre, ele tem uma crítica anti-guerra, ele tem uma relação pró-monstro, anti-humanidade, anti-criado, todo o filme dele é assim. Então assim, a gente entende, eu entendo de verdade quem fizer uma crítica chamando o filme de protocolar, porque o filme me passa essa sensação de protocolar dentro da filmografia do Del Toro. Dito isso, eu gosto muito da experiência, porque parece que o Frankenstein da Mary Shelley é uma história de origem feita sob medida pro Del Toro, né? É tipo assim, é impressionante como casa com os temas que ele gosta de abordar. E ele consegue colocar as suas características ali nos detalhes, né? A crítica anti-guerra, ela tá nos detalhes, ela não tá necessariamente na obra original. Existe também uma dinâmica, a dinâmica com a personagem da Mia Goth, ela é original do Del Toro também, e ela também é protocolarzona assim, né? Porque ele também tem essa coisa de mulher apaixonar no monstro do filme, né? Ganha o Oscar com isso, ele não vai parar, né? Mas assim, também é original dele, também é uma coisa que, sabe, me dá um pezinho atrás, falando, talvez isso aqui não fosse tão necessário. Você entra nessa onda meio de a mulher tá vendo, a mulher está livre das amarras da guerra e da luta por poder, e aí ela está vendo a bondade pela bondade. É um clichêzinho meio, que eu acho meio chato, mas assim, eu não acho que nada disso atrapalha a experiência do filme como um todo, porque eu gosto muito do tom que ele estabelece. O livro casa muito bem com esse tom gótico, né? Sim, literalmente, não é gótico do tipo Evanescence, não. É gótico mesmo, do período gótico. Desse horror muito melancólico. O filme é muito... Ele cria o horror não pela morte, pelo susto, pelo terror. Ele cria pela melancolia. É o horror da existência, né? É o horror do viver. E é isso que é o tom do livro que é muito bem transplantado aqui pelo Del Toro pro cinema. Você tem essa sensação, não de que a história é horrenda, mas de que a história toda é muito triste. E você vai acompanhando a história toda muito triste. E eu tava discutindo muito com a Carla quando a gente acabou o filme. Eu tô acabando falando muito em volta do filme, não do roteiro em si, até porque eu acho que, como eu disse, eu tenho uma sensação meio protocolar da história. Mas eu acho que o que é mais legal da gente falar sobre o livro, mas sobre filmes em geral também, é como muito disso casa com o prazer que é a crítica. Entende? Vou falar do amor pela crítica, no caso agora, que é o motivo pelo qual a gente, malemar, tenta se estabelecer como críticos aqui toda semana. Porque a leitura que a gente faz em cima da obra, ela é tão legal quanto a obra em si, sabe? E assim, você vai ver esse filme, você vai falar sobre um monstro? Vai. Você vai falar sobre homens brincando de Deus? Vai. Mas você também vai falar sobre conflito geracional. Você também vai falar sobre relacionamento, sabe? Relacionamento romântico, né? Você vai falar sobre o trauma do pós-guerra, você vai falar sobre a dificuldade que nós temos de lidar com a morte, nós enquanto humanidade, e você vai falar sobre como ninguém pediu pra nascer e a gente não o Frankenstein, não a criatura, mas assim, nós somos condenados à existência que a gente não pediu e a gente tem que fazer dela o melhor que a gente possa fazer. Então assim, você tem toda uma leitura e na medida que os anos passam, já que esse livro tem mais de 200 anos, né, a gente vai fazendo novas leituras de acordo com o mundo que a gente vive, de quem a gente é, de qual é o nosso background. Você consegue... O que é legal da crítica literária e da crítica cinematográfica, da crítica da arte como um todo, né, é como a gente coloca a nossa carga em cima da obra. Eu sei que parece muito abstrato o que eu tô falando, mas assim, pega ali uma batalha após a outra, por exemplo. Tem amigos nossos, como é o caso da Fabi, que não gostou do filme porque acha que o filme é mureteiro. A gente discutiu isso em off, sabe? Acha que uma batalha após a outra tá equiparando a extrema-direita com os movimentos revolucionários. Ela falou mais ou menos isso. Beleza, ela tem esse ponto de vista. Nós tivemos um ponto de vista diferente. Nós tivemos um ponto de vista de que o Paul Thomas Anderson escolhe claramente um lado. Ele tá do lado moralmente dos revolucionários, mas ele tá fazendo as suas críticas a como eles se organizam, como eles entram, como a esquerda é dividida, não sei o quê. Essa semana entrou um comentário aí do
do Brett Ellis, que é o autor do Psicopata Americano, do livro, falando que não gostou do filme porque acha que o filme, ele tem o discurso do Partido Democrata Liberal de que ele vai colar muito bem com essas pessoas porque ele tem um discurso muito pró-esquerda, não sei o quê, e ele acha que isso tá muito na moda e isso faz com que o filme medíocre fique maior do que ele é. Olha como nós temos 3 pontos de vista absolutamente diferentes sobre uma obra que tá ali, sabe? É muito massa isso, é muito legal como a gente coloca a nossa carga de conhecimento, de vida, de existência em cima da obra que a gente tá vendo. E eu acho que o Frankenstein, por ser muito antigo, ele dá muita margem pra esse tipo de leitura. E eu acho que isso é o mais foda, porque você percebe as coisas que o Del Toro colocou ali, mas você percebe que não é simplesmente sobre um homem brincando de Deus. Você percebe que tem uma coisa de famílias desestruturadas, uma coisa de o que a guerra faz com o pensamento das pessoas, as relações de poder, a ausência de carinho, de amor, de estrutura familiar, tudo isso tá ali presente dentro daquele contexto. E se a gente for jogar, a gente consegue jogar várias outras coisas, se a gente for fazer outros tipos de leitura ali em cima. Então eu acho que o filme é muito bom por abrir muita margem pra isso, por você assistir aquilo e você absorver aquela melancolia de 10 modos diferentes, sabe? Com 10 leituras diferentes sobre aquela história. Eu acho isso muito legal. Eu acho que é o que me deu a mais alegria de assistir, assim. Falar, cara, tem tanto subtexto, tem tanta coisa. E é curioso isso, porque o filme não é discreto e sutil na principal mensagem, né? A principal mensagem dele o monstro é o criador, né? Ele é um filme anti-Victor Frankenstein. O monstro é um criador. O filho é a vítima. E ele não faz questão nenhuma de esconder isso, ele até verbaliza muito isso, né? Ele é até bem verborrágico nesse conceito, mas ele te dá muita margem pra você fazer muitas leituras sobre aquela melancolia, sobre aquela existência. Eu acho que isso é o mais legal dele, assim, disparado. Eu acho que é como a gente consegue, ele faz um trabalho muito legal em projetar o espectador dentro daquela história. É muito menos sobre um monstro assassino que está aterrorizando pessoas e muito mais sobre a nossa leitura sobre a criação e sobre a vida e sobre a existência e sobre o que fazer com a vida. A gente não escolheu a vida. A gente vai ter que, no fim das contas, a moral da história, né? Porque é uma espécie de fábula. A moral da história é o que você vai fazer com essa vida a qual você não escolheu. Já que você tá aqui, você deveria fazer o melhor possível, né? Então, apesar de a história ser muito melancólica, a moral dele é muito otimista. E é muito legal isso, né? Assim, cara, você tá condenado a isso. Estamos condenados a viver. Por causa disso, a gente vai viver triste, melancólico, na merda. A gente vai fazer o melhor possível, né? Então, é legal que no meio desse mar de melancolia, desse mar de possíveis leituras, de possíveis histórias dentro desse contexto, a gente saia com uma sensação de, olha, vamos, né? A vida é isso. Vamos fazer o que a gente puder fazer. É muito bom esse tom. É muito legal no meio de toda essa tristeza, né? E eu acho que o Del Toro consegue imprimir isso muito bem, porque, como eu disse, parece que o livro foi feito sob medida pra ele poder fazer esse tipo de leitura, porque é a cara dele, né? Você vai ver na obra dele como um todo, ele parece muito afeito a esse tipo de tópico. Assim, adorei porque você pode ler de várias formas e você pode sair com uma sensação boa, independentemente de como você absorveu aquela história, pelas sutilezas ou pelo que ela tá dizendo diretamente. Ele tem uma redenção dos personagens também que é muito gostosa de assistir, né? Essa questão que você falou geracional me pegou muito, porque é essa coisa de, tipo, o trauma que é passado do pai pro filho, aí depois do filho pra criatura, e aí essa criatura consegue ter um arco de redenção que redime todo aquele processo que a gente passou durante o filme. Então acaba sendo uma espécie ali de... é a própria redenção mesmo, né? Essa coisa, tipo, ajude os velhinhos, leia livros, cuide da sua vizinhança, mate os lobos. É uma coisa assim, né? Tipo, mate um leão por dia. E aí é meio fabulesco mesmo, né? O Frankenstein tem essa pegada mesmo que o Luiz falou, de ser uma fábula. E no final das contas, ele te traz uma sensação muito boa de conclusão, né? Dos personagens. Um sentimento muito acolhedor mesmo. Eu acho que toda aquilo que eu falei do sangue, do gore, que é visto lá no castelo, lá na torre do Victor, ele se desfaz muito no final do filme, que é essa coisa da ajuda, da fraternidade, né? O barco ali não é à toa, não foi escolhido à toa pela Mary Shelley e trazido também aqui pelo Del Toro, que é essa coisa, tipo, nós estamos no mesmo barco, né? Somos uma tripulação. Tem toda essa pegada que é muito bonita no final das contas, né? E o Del Toro, ele é muito bom nisso, ele consegue ver a humanidade, ele traz todo esse sentimento negativo em todos os filmes dele, né? Agora fazendo esse paralelo também das obras, ele traz essa desesperança
essa desolação, e no final a luz no fim do túnel, né? Literalmente o fim do filme é o monstro olhando pra luz. Então, assim, essa coisa meio de alento, assim, né? O Del Toro, ele tem uma coisa, desde Pinóquio ali, né? Que foi o último filme que a gente falou, essa coisa do infantil mesmo, né? Da busca pela ternura, pela pureza ali do ser humano, né? Essa coisa de, tipo, cara, a gente passa por tanta merda e aí você vai continuar buscando e se afundando nisso, se afundando nesse tipo de amargura. Não, cara, tem outras possibilidades, sabe? Tem outras formas de resolver. E quando você vê isso dentro da estrutura do filme, é muito bonito, porque o próprio filme se estrutura dessa forma. O filme se resolve, ele tem uma estrutura que ela é mais truncada no começo, mais triste, mais gore, mais feia, né? Mais enforcamento, pedaço de perna, aquela coisa, né, o monstro, ele é visto também daquela forma da criação mais, tipo, pelas metades, né, então, tipo, primeiro a gente vê aquele monstro ali, o pulmão, o rosto, só a veia e o sangue, o músculo, e no final a gente já consegue ver uma textura mais humanizada, até na maquiagem do Elord. Então, ele consegue transpassar essa redenção e essa descoberta da beleza e do bom dentro do filme. Eu acho assim que esse encontro da noiva ali, né, do Frankenstein, que é essa personagem da Mia Goth, ela entra ali como aquela dentro da cultura pop também tem a noiva do Frankenstein, né, aquela coisa da mulher que é pura e que ela descobre o monstro e tudo mais, e ela quer salvar esse rolê da noiva não existe no livro. Não, o que no livro ele realmente pede pra que o Vitor faça uma parceira pra ele. Ele pede isso. Só que esse negócio do Vitor talarico, da noiva do irmão, não sei o quê, que a noiva do irmão vai apaixonar no monstro, não, isso é Del Toro. É porque tem essa questão da mulher carregar, essa coisa que o Luiz falou, né? Da mulher carregar essa pureza mais distante do que a destruição dos homens foi capaz de fazer mesmo, né? Eu acho que ele até usa um artifício aqui, assim, menos sexista, que é essa coisa, assim, da menina que é apaixonada pela... Né? No fim das contas é sexy, né? É meio bosta, mas assim... não tem muito como defender. Não tem como defender, mas assim, essa coisa assim, tipo, que ele busca mais pela estranheza. Eu acho que ela é mais, às vezes, até estranha, né? Tipo, essa coisa de, eu cuido dos besouros, eu sou mais artista. Então, tem essa coisa, assim, que ele trata essas personagens femininas de uma forma mais alheia ao filme, né? Acaba que elas se tornam objetos pros personagens masculinos caminharem com as suas narrativas, né? Mas, no fim das contas, ele tem esse encaminhamento pro bem, né? Essa coisa, ele é muito bem intencionado. O Del Toro, ele é um diretor muito bem intencionado e isso transparece nos filmes dele. Ele consegue atingir essa intenção dentro da arte dele. Eu consigo ver que ele atinge sempre, sabe? Não é uma coisa assim, o inferno tá cheio de boas intenções. Não, o Del Toro realmente vai pavimentando ali as boas intenções dele e constrói um outro caminho. Ele não leva pro inferno, não. Ele vai criando o caminho pra redenção mesmo. É muito bom ver um filme assim, né, gente? Uma pena que não foi no cinema, mas enfim. Aquele que eu vou falar bem, aí no final eu vou falar assim, eu queria ter visto no cinema, hein? Você usou um termo, Gustavo, que eu tava na minha cabeça também, você usou antes, que é fábula. Cara, esse filme é uma fábula, assim, muito bem contada, muito bem feita. Ele tem muito essa cara de ser um elemento de terror, mas acaba virando uma aventura, uma fábula que vai ter elementos mais góticos, elementos do horror, mas que vai ter essa pegada de que todo mundo pode assistir e ao mesmo tempo que ele consegue trabalhar muito bem esse lado melancólico e dá pra gente essa empatia com a criatura, ele também vai pra esse lado mais otimista, né, de olha, o que te resta é viver, então vai viver, né, não para com esse sofrimento todo, depois que você entender, né, a sua relação com o seu criador e segue sua vida. E ele vai muito nessa onda, eu gosto muito disso, cara. Inclusive o Del Toro faz fábulas, eu acho, como ninguém. Eu acho que o Coppola, quando ele quis fazer a fábula dele com Megalópolis, ele devia ter pegado consultoria com o Del Toro, porque ali ele tentou fazer uma fábula que não ficou muito fábula, não. Lá também tem boas intenções, né? Mas aí mas ali realmente é um inferno, né? Cheio de boas intenções. Aqui não, aqui o Del Toro não tem como, cara. Você vê o Del Toro ele falando numa entrevista, você quer dar um abraço nele, cara. Você só fala, este homem bondoso, pegue minha assinatura da Netflix e faça mais um filme. Eu acho que o filme, de qualquer forma, assim, eu não
boto muita fé no apelo mainstream dele, assim. Eu acho que ele tem um tom mais lento, mais deltorístico do que as pessoas vão esperar de Frankenstein. Então, quando aquele maluco lá do Guardian fala o que ele fala, eu até entendo aonde ele quer chegar, sabe? Eu acho que não tem aquela cara de filme que o grande público vai se apaixonar perdidamente. Embora... vai saber, né? A gente também tem dificuldade de fazer esse tipo de leitura. Às vezes a gente tem certeza que o negócio vai colar e o negócio não cola. Só que ele tem esse horror que não é muito contemporâneo, né? Digamos assim. Eu acho que o Del Toro tem essa conexão muito com esse horror das antigas, como eu falei no meu outro comentário, assim. Ele é um filme muito triste, né? Apesar da lição otimista, ele é um filme muito triste. Ele é muito mais sobre a tristeza da situação toda, da tristeza humana, do que ele realmente é um filme de monstro, né? Ele é um filme sobre o que é um monstro. Como, de novo, falando sobre o ser protocolar, como todo filme do Del Toro, né? Todos os filmes do Del Toro, o monstro é o herói. Todo. Pega aí de cabeça, faz uma lista dos 10. Todos eles, o monstro vai ser o herói. Então, eu acho que, por enquanto, ele tá colando, né? Na plataforma. Ele é top 1 na plataforma, saiu por agora também. Vamos ver como é que vai ser aí durante as próximas semanas. Existe alguma expectativa de Oscar, algum burburinho de Oscar. O Del Toro é um homem muito querido pela academia, né? Então é possível que o filme tenha lá suas indicações ali dentro. Eu acho que todo mundo gosta muito dele. Então vamos ver qual vai ser o ritmo aí. Mas essa história do cinema, realmente ela é muito frustrante, né? Sempre voltamos aí pra essa. Mas eu queria até conversar com vocês sobre isso, sobre essa questão de ser mainstream ou não. Eu acho que, assim, o filme não ter entrado no cinema já é um indício de que pode não cair no mainstream, porque a Netflix, ela tem uma tendência de não deu certo, vou esquecer esse filme. Eles enterram filmes muito mais rápido do que o cinema enterra, porque o cinema pode gerar uma comoção um pouco maior, porque ele gera muito mais boca a boca ali das salas e tudo mais, as salas vão enchendo e a gente vai vendo a exibição, e é um filme grandioso pra ver no cinema. Enfim, tem todas essas questões. Mas eu acho também que, esteticamente, ele é um filme que me parece um pouco mais popular do que, por exemplo, sei lá, Nosferatu, que foi um dos últimos remakes que fizeram aí, né? Uma das últimas readaptações de Nosferatu, de Drácula, enfim, que a gente até comentou, né? Que é a mesma história, só que com um nome diferente. Dessas readaptações que eu vi no cinema e já tava assim, esse filme aqui, né? O Eggers já fez pra quem é cinéfilo, né? Ele já fez pra ser considerado cult. Você já vê que aquele filme desaturado, aquele filme esteticamente voltado pra um público um pouco mais especializado, que gosta desse tipo de cinema. Ele é um pouco mais pedante também, o Eggers. Eu ia chegar aí, amigo. Popular com quem? É porque depende da leitura que a gente vai fazer. Esse filme é feito pra ser popular com fã de horror? É pra ser feito popular, é feito pra um público em geral? Ele é feito pra adultos? Ele é feito pra qualquer um? Eu acho que, tipo assim, numa leva de Netflix aí que a gente tem Wandinha, Stranger Things e Frankenstein, tá super dentro. Tá super dentro do público da Netflix. Eu acho que é um público geral mesmo. Tanto que eu tava assistindo, eu tava aquele começo, a hora que ele abre o castelo ali, abre a torre e tem aquela janela meio, tipo, lá no topo, bem iluminada, assim, ele entra... A janela da Wandinha. É a janela da Wandinha, do Tim Burton, né? Vamos combinar aí. Aproveitando a locação. Tanto que o Tim Burton tem o Frankenweenie, né? É muito fofinho, do cachorrinho, que é a cara do Tim Burton também. Mas, então, mas é aí o que você tá dizendo. Esse filme é um filme de público em geral, então ele tem um apelo mainstream, ele quer atingir o mainstream. Então talvez ele vá dar certo. O Nosferatu não tem esse apelo, né? Mas eu acho que o Nosferatu é um filme que vai dar mais certo entre fãs de horror, dentro do que a gente conhece como fã de horror, né? Aquele mais genérico, a pessoa do horror de shopping, sabe? Sim, o público de horror de shopping vai gostar muito mais de Nosferatu, mesmo Nosferatu sendo mais lento do que esse, do que gostaria desse, porque tá esperando um negócio muito diferente, sabe? Sim, tem isso. Eu acho que essa discussão é realmente com o tempo, né? E com o investimento de marketing da Netflix, a gente vai ver aos poucos, mas eu acho que ele tem sim um apelo dentro dessa linha. Eu acho que a data de lançamento dele não é muito, não é fora de, obviamente, né, a Netflix tem uma estratégia de lançamentos, mas eu acho que entra justamente nessas janelas aí, porque a gente teve o fim de Wandinha, aí a gente tem um grande filme que tem essa pegada um pouco mais gótica, e aí depois a gente vai ter uma série também de horror / jovem, então eu acho que eles vão moldando dentro do próprio público da Netflix, sabe, fazendo um mainstream Netflix, e não necessariamente um
um mainstream de gênero, né? Não sei se deu pra ficar claro o argumento, mas é nessa pegada, assim. Eu acho que tem muito apelo, sim. Ainda mais pelo elenco, né? O Elord, né? A Mia Goth, o próprio Christopher Waltz. Christopher Waltz, cara. Eu demorei uns 5 minutos pra conhecer ele. Eu acho que acaba tendo apelo de elenco porque, de novo, protocolo. Cara, o Christopher Waltz tá interpretando o Christopher Waltz. O Lars Mikkelsen tá interpretando o Lars Mikkelsen, sabe? Né? Você vai pegar as figuras familiares ali, né? Sim. Cara, e até indo nessa pegada do filme ser mainstream, eu sinto muito isso com ele também, mas eu acho que... Eu fui o único aqui que assistiu o filme sem nunca ter lido o livro, né? Eu acho que talvez isso não deve incomodar tanto vocês. Na verdade, não me incomoda. Eu acho que o Del Toro faz isso bem, que é o filme ser previsível. O filme é muito previsível, assim. E isso não me incomoda, eu não tô falando como um problema, mas eu acho que o Del Toro, ele consegue pegar todos esses elementos que tornam previsíveis e encaixar muito bem na história. Por ter essa... Não sei, cara. Por ter o visual dele, e ele saber contar uma fábula, e ele saber fazer a gente querer ficar vendo a criatura e o desenvolvimento dela. A gente quer acompanhar o desenvolvimento dele, mesmo sabendo aonde vai dar. Ele consegue criar essa empatia com a criatura e você quer ver ela em tela, você quer ver aonde vai parar aquela história que ele tá contando mesmo, você quer que ele termine bem, né, aquele personagem, então você vai simpatizando ali com os personagens e tendo vontade de acompanhar aquela história mesmo sabendo onde vai dar, porque tipo, tem elementos ali que, beleza, chegou um cara rico que quer financiar os experimentos do Victor Frankenstein, beleza, você já sabe que o cara quer vencer a morte, você já sabe que o cara tá pra morrer, que ele deve ter alguma doença e por isso que ele quer fazer isso, aí você chega num castelo que tem um buraco no meio da sala, um calabouço, você já sabe que alguém vai cair dali, sabe? O filme vai tendo muitos esses elementos assim, pegou fogo e a criatura, agora a gente vai acompanhar a jornada dele descobrindo o mundo e ele vai descobrir como são as pessoas vão ser ruins com ele, por isso que ele vai se tornar um cara violento, sabe? Então é tudo uma coisinha, vai fazendo check, né? Mas o Del Toro, ele consegue trabalhar isso muito bem pra mim, assim. É uma coisa que eu fui percebendo ao longo do filme, mas que não me incomodou, que eu acho que se fosse uma outra mão de outro diretor aqui, eu acho que me incomodaria muito. E agora com vocês, já assistiram Frankenstein? Gostaram? Vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se estiver ouvindo a gente no Spotify, deixa seu comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.